E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bora então para a nossa cobertura de provas da Unesp por parte da Preventiva? Para quem não me conhece, eu me chamo Marina Pereira, eu sou médica sanitarista, sou uma das professoras de Preventiva da Medway, fiz minha residência de Medicina Preventiva e Social lá na Unicamp. Pessoal, então hoje eu vou trazer para vocês aqui quais são as nossas apostas para a prova da Unesp por parte da Preventiva. Bora lá? Então, sem mais delongas, vamos primeiro relembrar aqui como que é Preventiva na prova da Unesp. Então, pessoal, em primeiro lugar, a prova da Unesp ela tem um padrão mais de raciocínio do que de memorização, então eles botam vocês mais para pensar do que trazer aquela decoreba mesmo, porém tem um ponto específico. A Preventiva da Unesp, eles têm um padrão de gostar de cobrar algumas questões mais conceituais, ou seja, por mais que não seja ali um padrão de memorização, é importante vocês terem uma atenção maior para os conceitos das coisas quando vocês entrarem na prova, tá? Então, lembrem de relembrar quais são alguns conceitos mais específicos e tudo mais. Vou trazer alguns desses para vocês hoje. Ela costuma repetir assuntos prediletos, então aqui essas apostas e as nossas dicas também vão ser bem interessantes para vocês, porque a gente traz aqui justamente apostas e dicas focadas no que já caiu na prova da Unesp. Então, como eles têm esse costume de repetir assuntos prediletos, isso aqui vai ter uma alavancagem bem boa para vocês, as dicas e as nossas apostas. Além disso, com relação a imagens, eles não costumam utilizar muito imagens. Quando eles usam na preventiva, geralmente eles usam mais tabelas. Então, de imagens eles não costumam usar, mas tabelas são as que eles mais gostam de usar quando tem realmente imagens. Com relação aos enunciados, eles costumam ser curtos, ser mais médios ou curtos, então aqui vocês não precisam se preocupar com enunciados gigantescos, que tem que realmente ler e perder tempo lendo e destacando as coisas mais importantes, costumam ter um padrão ali de serem mais curtinhos mesmo, beleza? E o que vale a gente relembrar aqui para a Unesp e quais são as nossas apostas aqui para a prova desse ano? Então, em primeiro lugar, o NASF, então eu vou falar sobre o NASF dentro do foco da atenção primária e vou trazer também aqui as EMULT, que foi uma atualização de 2023, aspectos históricos do SUS, os princípios é uma coisa que a Unesp gosta de cobrar, então é uma aposta aqui para esse ano. Ética médica, bioética e documentação. Na parte de declaração de óbito, de longe é o que eles mais gostam de cobrar, então hoje aqui nas apostas vou falar sobre alguns aspectos relacionados à declaração de óbito. E com relação aos indicadores de mortalidade, vou trazer aqui uma diferenciação entre o que é a mortalidade proporcional, mortalidade específica e para vocês não confundirem com esses dois indicadores com a letalidade também. E lá na classificação dos estudos epidemiológicos, eu vou trazer sobre os vieses e vou trazer também sobre a falácia ecológica, que não deixa de ser um tipo de viés também. Fechou? Então, bora lá, começando aqui com o foco da atenção primária à saúde, falando sobre NASF e EMULT. Então, o que é o NASF, pessoal? O NASF é um planejamento conjunto com equipes da atenção primária. Então, aqui são equipes, e o NASF significa Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então, são equipes que são chamadas de núcleos, que esses núcleos vão dar apoio à saúde da família, às equipes da atenção primária. Então, é um planejamento em conjunto desses núcleos com as equipes de atenção primária. E a ideia do NASF é ajudar na integralidade do cuidado. Então, são núcleos, são equipes que vão dar esse apoio para as equipes de saúde da família, para que as equipes consigam atuar de forma mais integral para aquele paciente. Por exemplo, a gente pode ter no NASF um profissional que é um profissional ali fisioterapeuta. Não significa que necessariamente ele vai aplicar a fisioterapia em um paciente. Porém, ele consegue ajudar o médico e a enfermeira, o enfermeiro, a melhorar o cuidado que eles dão para aquele paciente, de forma mais integral. Isso evita com que o paciente precise ir para outros níveis de atenção, por exemplo, porque ele teve esse cuidado mais integral ali na atenção primária. Então, é um apoio para o médico, para os profissionais ali da equipe de saúde da família. Quais são os tipos de ações que eles podem executar? Eles podem executar uma discussão de casos, então eles podem participar das reuniões de equipe ali daquela equipe, eles podem também fazer um atendimento individual ou um atendimento compartilhado. Então, não é padrão os profissionais do NASF fazerem um atendimento individual com frequência, mas eles podem fazer em alguns casos específicos e tem a possibilidade de fazer um atendimento compartilhado com o profissional da equipe, seja o médico, enfermeiro ou outro profissional também, certo? Eles também fazem ações de educação permanente, então eles conseguem fazer ações de educação lá na atenção primária também. Ações intersetoriais, então eles fazem pactuações
com os outros setores. Quando a gente fala então de intersetoriais, a gente está falando de essa interface entre o setor da saúde e outros setores como a educação, como o setor da assistência social e tudo mais, certo? Então aqui, pessoal, as equipes de NASF, elas vão estar integradas com as equipes de saúde da família, com as equipes de atenção primária. Uma equipe de NASF, ela pode estar auxiliando, dando apoio, não só para uma equipe, mas para várias equipes, inclusive de centros de saúde, de unidades básicas de saúde diferentes. Então, o NASF, ele não está fixo ali naquela unidade básica de saúde específica, ele está ali rondando entre várias atenções, várias unidades básicas de saúde, dando apoio para várias equipes, tá certo? Mas, Marina, o que aconteceu com o NASF nos últimos anos? Então, desde a PNAB de 2017, teve algumas mudanças. A partir dessa PNAB de 2017, que é a Política Nacional de Atenção Básica, não existia mais um financiamento específico para o NASF. Então, o NASF começou a ter um caráter opcional. Se um gestor de um município acha que é importante ter o NASF, ele ia lá e injetava dinheiro para colocar essas equipes de NASF no município dele. Então, a União que eu digo o nível federal, o Ministério da Saúde, não estava mais destinando especificamente um montante de dinheiro para o NASF. O que isso levou? O que aconteceu com isso? Isso levou a um desmonte do NASF. Se não tinha um financiamento específico para isso, se precisava ter um caráter aqui, um gestor achando que era importante e opcionalmente colocando o dinheiro no NASF, isso gerou realmente o subfinanciamento para essa política tão importante. Então, por conta disso, no ano de 2023, o Ministério da Saúde criou o que eles chamaram de E-Multi. Seria no sentido de equipe multiprofissional. Então, de equipe, de multiprofissional. Então, são equipes com vários profissionais de várias categorias, que é exatamente o que o NASF era. O NASF era um conjunto ali de várias categorias profissionais, dando apoio para a estratégia de saúde da família, para as equipes de atenção primária e equipes de saúde da família. Então, com o desmonte do NASF, o Ministério da Saúde criou a ZEMULTI para suprir esse problema que a gente estava tendo desde a PNAB de 2017. Então, o que é a EMULTI? E a EMULTI é uma atualização, começou a ter em 2023. Por a Unesp gostar de cobrar NASF nas provas, é uma aposta nossa que esse ano eles vão querer cobrar sobre a ZEMULTI também. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês nessa aula, certo? Então, o que é a EMULTI? A EMULTI, ela entrou em vigor com a portaria de maio de 2023, não precisa decorar o nome da portaria, é só para ilustrar para vocês e para vocês saberem historicamente quando aconteceu. Então, foi em maio. E essa portaria, ela criou um incentivo financeiro federal, então agora o nível federal está injetando dinheiro para essas EMULTI acontecerem. Então, ele teve um incentivo financeiro federal para implantação, custeio e desempenho dessas modalidades de equipes multiprofissionais da atenção primária. Então, o que é EMULTI? EMULTI é uma equipe, são equipes, na verdade, compostas por profissionais de saúde de diferentes áreas do conhecimento que atuam de maneira complementar e integrada às demais equipes da atenção primária. Então, da mesma forma que o NASF funcionava, as EMULTI também vão funcionar aqui, dando um apoio para as equipes de saúde da família. Mas eles dão muita ênfase no fato dela ser integrada às demais equipes. Então, parece que o Ministério da Saúde quer que as EMULTI sejam mais integradas e estejam mais dentro do território do que os NASF estavam. Não que o NASF não estivesse integrado, ele também estava. Mas aqui eu acho que a ideia do Ministério da Saúde foi integrar mais no dia a dia ali das equipes de atenção primária. Fechou? E para vocês entenderem qual era a ideia do Ministério da Saúde, olha um trecho aqui da fala do secretário da Atenção Primária, que foi quem estava lá à frente da criação da ZEMULTI. Olhem essa fala que ele trouxe, eu destaquei algumas coisas interessantes para vocês levarem para a prova nessa reta final. Ele falou que essa estratégia se reproduz em municípios de variados tamanhos, pequenos, médios, grandes municípios, então é uma estratégia útil para qualquer lugar do Brasil. Onde houver uma ou mais equipes de saúde da família, a gente poderá ter uma equipe multiprofissional vinculada. Então, a gente teria essa equipe multiprofissional vinculada aí a uma ou mais equipes de saúde da família. O desenho é adaptável, então ele não é um desenho muito engessado, a gente consegue mudar o desenho dessa equipe multi, mudando os profissionais que estão nessa equipe, tendo uma equipe maior ou uma equipe menor, existe essa possibilidade de ser uma coisa adaptável a diversas dimensões.
E isso vai transformar o território do município num espaço de cuidado integral. Então, olha de novo como a ideia aqui é trazer integralidade para o cuidado lá na atenção primária. Fechou? Então, aqui foi uma fala do secretário que eu acho que resume muito bem o objetivo das equipes multiprofissionais. E o que temos aqui de papéis, de possibilidades, ações que as equipes multiprofissionais podem fazer? Trouxe aqui então uma lista de coisas que eles podem fazer aqui para vocês, que seria essa lista aqui, que é uma lista extensa, não tão extensa, né? Mas eu trouxe para vocês terem uma ideia. Então, eles podem fazer atendimento individual, em grupo, né? Atendimento coletivo, e atendimentos domiciliares também, semelhante ao que o NASF também podia fazer. Eles podem fazer atividades coletivas, por exemplo, um grupo de tabagismo em uma unidade básica de saúde, eles podem fazer atividades coletivas, podem praticar o apoio matricial, dar esse apoio para a equipe de saúde da família, discutir casos, seja numa reunião de equipe, seja com um profissional específico, podem fazer atendimento compartilhado entre os profissionais e a equipe, podem fazer uma oferta de ações de saúde à distância, isso é um ponto importante que a Multi traz ali na portaria, que eles também podem fazer ações de telemedicina, se for o caso, de acordo com cada localidade. Podem fazer construção conjunta de projetos terapêuticos e intervenções no território, em conjunto com o gestor e com as equipes de saúde da família, e também, da mesma forma que o NASF, podem fazer práticas intersetoriais. Então, podem praticar essa intersetorialidade com outros setores que não apenas a saúde. E aí, outra informação interessante para vocês levarem para a prova é quem pode compor essas equipes, quem pode estar lá fazendo parte das equipes. Então, aqui a gente vai ter vários, trouxe uma lista também, a gente pode ter vários profissionais aqui. Então, aqui a gente pode ter um profissional de arte e educação, assistência social, farmacêutico. Então, vários profissionais que não são médicos. Então, a gente tem aqui realmente uma multiprofissionalidade aqui dentro da nossa equipe. E não é só isso, tem mais coisa aqui também. Então, tem nutricionista, profissional de educação física, psicólogo, um sanitarista, que é um profissional especialista em saúde coletiva. Eu sou médica sanitarista, eu sou médica especialista em saúde coletiva. Mas tem um profissional que não é médico e é especialista em saúde coletiva, é o sanitarista. Terapeuta ocupacional e, por fim, médicos também. Então, médicos de algumas especialidades podem compor também as equipes multiprofissionais, da mesma forma que no NASF também podia, aqui também pode. Então, aqui a gente tem, eu coloquei alguns exemplos, mas tem vários outros médicos que podem compor, mas vou ter aqui alguns exemplos bem distintos para vocês verem o quanto que é amplo mesmo. Como que a gente vai escolher quais profissionais vão estar na equipe? De acordo com a necessidade do território. Se naquele território, por exemplo, tem muito problema de saúde mental, a gente pode colocar ali um psicólogo, por exemplo. Faz sentido colocar um psicólogo, faz sentido colocar um terapeuta ocupacional também, faz sentido colocar um psiquiatra para atuar ali como um apoio para os profissionais, médicos, enfermeiros e tudo mais. Então, aqui, a depender da necessidade do território, a gente compõe aquela equipe multi, beleza? Finalizamos, então, essa parte de atenção primária. Bora para o próximo foco, que é aspectos históricos do SUS. E nos aspectos históricos do SUS, a Unesp gosta de cobrar um assunto bem manjado, um assunto bem clássico, que são os princípios. Então, aqui, o que eu trouxe dos princípios para vocês? Trouxe uma explicação de cada um deles. Lembrem que eu falei que a Unesp gosta de cobrar conceitos, então foquem nos conceitos aqui. Por isso que é importante trazer isso para vocês na reta final, para relembrar, refrescar para vocês. Princípios éticos e doutrinários são os princípios do SUS que eles focam ali no aspecto mais central do SUS, na espinha do SUS. Então, o que a gente quer que o SUS seja? Porque a gente tem os princípios éticos e doutrinários, que são esses três, e a gente tem outros princípios que a gente chama de organizativos. Então, os éticos vão focar na doutrina, os organizativos vão focar na organização do sistema. Então, parece difícil, mas é bem óbvio. Éticos e doutrinários vão focar na parte doutrinária e organizativos vão focar na organização. Então, os éticos e doutrinários, a gente tem universalidade, equidade e integralidade. Universalidade é dar garantia de acesso à saúde para qualquer pessoa do Brasil, qualquer pessoa que esteja no território brasileiro, independente de sexo, raça, ocupação, nacionalidade. Se a pessoa está no Brasil, ela tem direito ao acesso à saúde. Inclusive um estrangeiro que está no Brasil de férias, um estrangeiro que está no Brasil fazendo qualquer coisa a trabalho, ele tem direito à saúde aqui no Brasil. Então, universalidade é isso, acesso à saúde para todo mundo. Equidade é um conceito que é diferente do conceito de igualdade. Igualdade é oferecer tudo igual para todo mundo. Não é isso que o SUS preza. O SUS, claro que a igualdade é importante, mas ele preza para a gente ir um passo além da igualdade.
a gente tem que pensar na equidade. A equidade é entender que as pessoas são diferentes, têm vulnerabilidades diferentes e a gente precisa olhar para essas vulnerabilidades. É entender que a gente tem que tratar de forma diferente as pessoas que precisam de um tratamento diferente. Então, a gente vai investir mais em termos de saúde nas áreas mais vulneráveis, porque eles precisam mais. Então, tem esses exemplos mais amplos, como esse aqui do investimento, mas tem um exemplo muito simples, que é a gente estar ali num consultório e atender primeiro quem está mais grave. Se eu atendo primeiro quem está mais grave, eu estou tratando as pessoas que estão ali naquele meu consultório com uma forma de equidade. Eu posso tratar a pessoa mais grave primeiro, a pessoa que não está grave pode esperar um pouquinho mais, mesmo que ela tenha chegado antes da pessoa que está grave. Isso é equidade, tratar de forma diferente os que precisam ser tratados de forma diferente. E a integralidade é uma oferta de saúde integral para a população. É dar para aquela pessoa, para aquele indivíduo, tudo o que ele precisa para o caso dele. Não significa que todo mundo pode fazer tudo a qualquer momento. Ah, eu estou a fim de fazer uma plástica, eu vou lá e o SUS tem que me dar essa plástica. Não é isso. Ah, eu estou com uma suspeita de uma doença X e eu quero fazer uma ressonância de corpo todo porque eu tenho direito, porque o SUS é integral. Não é isso. É de acordo com o que a pessoa precisa de fato. Então, é a oferta de saúde em todos os níveis de atenção que ela precisar, mas se ela precisar. Por exemplo, se um usuário sofreu um AVC, ele vai precisar ter um cuidado integral, amplo, de vários níveis de atenção. Ele tem que ter o cuidado da atenção primária, ele vai ter que ter o cuidado lá na atenção hospitalar, quando ele sofrer esse AVC, ele vai ter que ser internado, ele vai ter que ter um cuidado de fisioterapia depois, que seria no nível ali mais secundário, um nível de atenção mais secundário. Então, aqui ele teria que ter esse cuidado integral para melhorar a saúde dele. Isso é a integralidade. E aí a gente passa para os princípios organizativos, que são dois: a hierarquização e a regionalização. Não são dois não, gente, tem mais, tá? Perdão. A hierarquização e a regionalização são os primeiros, e esses aqui dizem respeito bastante à forma como o sistema é organizado de fato. Então, a hierarquização é organizar os serviços de acordo com o nível de complexidade. Então, a gente tem o que a gente chama de atenção terciária, atenção secundária e atenção primária. A atenção primária é a atenção ali nas unidades básicas de saúde, é uma atenção que precisa estar totalmente capilarizada no território brasileiro, tem que ter atenção primária em todos os municípios. E aí, à medida que vai subindo no nível da hierarquização, vai tendo menos necessidade de ter aquele serviço em absolutamente todos os lugares. Então, em uma cidade muito, muito pequena, talvez eu não precise ter um nível de atenção secundária. Terciária, certamente não precisarei ter. Essa pessoa vai precisar ser referenciada para o município próximo, que é maior, para ter esses níveis de atenção. Então, essa organização em atenção primária, secundária e terciária é o que a gente chama de hierarquização. Não é uma hierarquização no sentido de o que é mais ou menos importante. É uma hierarquização apenas para a gente compreender o que vai desse nível mais primário de atenção até o nível mais terciário. É só isso, não significa que a atenção terciária é mais importante. E a regionalização é organizar os serviços que a gente tem de acordo com a noção de território. E aí eu trouxe para vocês aqui esse exemplo do estado de São Paulo, que mostra as direções regionais, os departamentos regionais de saúde aqui do estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo ele é um estado grande, e aí a gente organiza em regiões. Por exemplo, a região de Campinas que está aqui, né? Aí a gente tem vários municípios aqui na região de Campinas. Como a gente está falando da Unesp, que é em Botucatu, vou falar da região onde Botucatu está, que é essa aqui azul, a região de Bauru. Então, Botucatu está dentro dessa região que a gente chama de DRS 6, que é Departamento Regional de Saúde 6. Esse é o departamento, é a região em que está situado Botucatu. Então, aqui essa região bem grande, que aqui está centralizado todos esses municípios que são dessa região. O que significa? Significa que a gente tem uma rede de serviços de saúde e esses municípios dessa região, eles vão ser direcionados, caso haja necessidade, para municípios da mesma região. Então, se eu tenho ali numa cidade menor um monte de unidades básicas de saúde, tem que ter nesse município menor. Se um indivíduo precisa de uma hospitalização em um nível terciário mesmo, ele pode ser direcionado, por exemplo, para Botucatu, para a cidade de Bauru. Então, ele vai ser direcionado nessa mesma região. Assim fica mais fácil a gente organizar toda essa capilaridade que a gente precisa ter.
ao invés da gente poder, por exemplo, pegar uma pessoa que precisa de um cuidado muito grande e mora aqui na região de Bauru e transferir essa pessoa, por exemplo, para São Paulo. Só em casos muito específicos ela vai ser transferida para São Paulo, não há necessidade. Então, regionalização, vou voltar aqui, seria essa organização de acordo com o território. Importante lembrar que geralmente esses dois princípios eles são até falados juntos. Eles são ditos hierarquização e regionalização, mas eu quis decompor o conceito para vocês entenderem o que significa cada um dos termos, beleza? Continuando, a gente tem agora sim os outros dois finais, que a gente continua aqui nos princípios organizativos, que são a descentralização e comando único. E aí a descentralização e comando único significa tirar o poder da União, o poder do nível nacional, e capilarizar esse poder, tirar esse poder, descentralizar, levar ele para os estados e municípios. Por quê? Porque quem conhece de fato o que a população precisa é quem está mais perto ali da população, é o município. Então, com o SUS, a gente tirou essa centralização de poder que antes existia e a gente descentralizou esse poder para os estados e municípios. Marina, o que significa comando único? Tu falou que conceitos é importante aqui para a Unesp, eu quero saber o conceito. Comando único significa que cada localidade vai ter, cada nível, município, estado, etc., vai ter essa autonomia para definir as coisas. Então, o município de Botucatu, ele é autônomo, ele tem o comando único da saúde ali da sua população. Então, o comando único é nesse sentido. Cada local, cada localidade tem a sua autonomia, tem o seu comando único para comandar ali o seu município. É isso, é descentralizar e dar esse comando para o município. E participação popular ou controle social é o nosso último princípio aqui do SUS, que é fazer com que a população participe das decisões e dar esse controle, esse poder para a população, para o nível social, de dizer que isso não está legal, que a gente precisa colocar tal coisa ou tirar tal coisa aqui do nosso sistema. Como que isso acontece no SUS? A partir das conferências e dos conselhos de saúde. Então, controle social e participação popular é essa organização do planejamento de forma que haja essa participação da população nesse processo decisório. Significa que num conselho de saúde, tudo que o conselho deliberar, tudo que o conselho falar, não pode fazer, tem que fazer isso, vai ser acatado? Não significa. As decisões do conselho precisam ser homologadas pelo chefe de governo para ver se é viável e tudo mais. Mas existe um local específico, que é o conselho e as conferências, em que há uma participação social, uma participação popular na decisão. Isso é muito legal, porque a gente não coloca, a gente deixa a população também trazer a visão delas. Então é bem importante e uma coisa central do SUS e devo dizer realmente é um diferencial mesmo do nosso sistema de saúde que a gente não vê em outros lugares, em muitos outros lugares do mundo, beleza? Finalizando os princípios, UFA, bora para o próximo foco, que é ética médica, bioética e documentação. Então, aqui nas apostas eu trouxe algumas coisas específicas que a Unesp costuma cobrar. Então, em primeiro lugar, eu trouxe alguns pontos que o médico não deve fazer quando a gente pensa em declaração de óbito. O que ele não deve fazer? Assinar uma declaração de óbito em branco. Então, o médico não deve, pegando a ficha da declaração de óbito, assinar ela em branco e dar para outra pessoa preencher, por exemplo. De jeito nenhum. Declaração de óbito é um ato médico, só o médico pode fazer essa declaração, atestar que um óbito aconteceu e preencher a declaração de óbito e assinar, tem que ser o médico. Então, eu não posso assinar em branco, porque outra pessoa pode vir depois e fazer esse preenchimento da declaração de óbito e vai estar lá meu nome, como se eu tivesse feito o preenchimento. Não pode. E esse ponto agora, pessoal, muita atenção aqui. Quem está viajando um pouco, pausa, bebe uma água e volta, porque precisa ter atenção para a Unesp. Cobrar pela emissão da declaração de óbito. O médico pode cobrar? Pela emissão da declaração de óbito, não. Mas ele pode cobrar pela avaliação clínica para atestar aquele óbito. Então, eu posso cobrar a minha consulta, por exemplo, em domicílio, para ir lá, atestar que o óbito aconteceu e, então, fazer a minha declaração de óbito. Então, eu não posso cobrar pelo preenchimento da DO, mas eu posso cobrar por esse atestado ali, por atestar que o óbito aconteceu, a consulta. Porém, a Unesp, ela cobra isso, ela escreve isso de uma forma que geralmente é um pouco confusa. Às vezes eles colocam de uma forma mais ampla. Então, eles colocam algo do tipo,
é possível cobrar pelo atestado do óbito. E aí você fica sem saber se ele está falando do atestado do óbito no sentido da declaração ou se ele está falando no sentido de realmente fazer a consulta, ou mesmo declaração do óbito. A gente fica uma coisa meio ampla e vocês podem ler o que eles falaram e pensar que eles estão falando naquela alternativa sobre cobrar pela emissão. Então, muita atenção, leiam, vejam o que vocês entenderam naquela alternativa, se ele está querendo falar cobrar pela emissão ou cobrar pela consulta, mas deixem ela em stand-by e leiam as outras alternativas para ver se tem alguma outra alternativa que é mais correta. Essa é a minha dica quando tiver alguma questão que fale sobre cobrança da emissão da declaração de óbito, tá bom, pessoal? Porque aqui a Unesp, ela fala de forma ampla, não fica muito claro, então olhem com bastante cuidado nessas alternativas. Fechou? Vamos seguir então o que é que não pode fazer com relação à DO. Preencher uma DO sem examinar o corpo e constatar a morte, também não pode. Então, a pessoa, para preencher a declaração de óbito, ela não precisa ter, de fato, visto o óbito acontecer. Ela não precisava estar lá atendendo o paciente no momento que o óbito aconteceu. Mas ela precisa ver o corpo e dizer, ok, esse corpo realmente é um corpo, a pessoa não tem vida mais, a morte aconteceu. Aí ela pode fazer o preenchimento da declaração de óbito. Fechou? Então, ela não pode sem examinar o corpo, preencher a declaração de óbito. Por fim, utilizar o que a gente chama de garbage codes, códigos lixo. A pessoa não pode utilizar termos vagos, como, por exemplo, parada cardiorrespiratória, falência múltipla de órgão. Lá na parte que a gente coloca as causas do óbito, é essencial que a gente coloque realmente causas que digam alguma coisa. Toda pessoa que vai a óbito tem uma falência múltipla de órgãos, tem uma parada cardiorrespiratória. Então, a gente não pode colocar esses termos muito vagos, porque isso não ajuda em nada essas informações que estão saindo daquela declaração de óbito e vão para o sistema de informação de mortalidade. Fechou? Então, isso aqui é essencial saber sobre a declaração de óbito, mas a Unesp gosta muito de declaração de óbito. Então, quis trazer também para vocês como aposta quem preenche a declaração de óbito. É outro fator importante. Então, quem que vai preencher a declaração de óbito? Tem que ser um médico, exceto por uma exceção que vou explicar para vocês. Então, vamos ver aqui nesse quadro que exemplifica bem e resume bem quem é que preenche. Então, aqui a gente vai seguir de acordo com a situação. Se foi uma causa acidental ou violenta ou se foi uma causa natural. Então, existem dois tipos de óbitos, óbitos que aconteceram por causa natural e os óbitos que aconteceram por causas violentas ou acidentais. E aqui inclui também, pessoal, suicídio, tá? Porque suicídio é considerado uma causa violenta, é uma violência autopessoal. Então, nas causas naturais, tem duas possibilidades. Eu posso ter uma causa natural que aconteceu no estabelecimento de saúde ou outra que aconteceu fora do estabelecimento de saúde, no domicílio da pessoa, na rua, enfim, não foi no estabelecimento de saúde. Se tiver sido no estabelecimento de saúde, eu tenho certeza que teve ali uma assistência ali de algum médico. Então, quem vai preencher é o médico assistente, que realmente sabe o que aconteceu com aquela pessoa, sabe o que aconteceu com aquele caso. Porém, caso o médico não consiga chegar ao diagnóstico, realmente é uma causa indefinida ali, aí ele pode encaminhar para o SVO, que é o Sistema de Verificação de Óbito. Então, se não tiver claro a causa, ele encaminha para o Serviço de Verificação de Óbito, que é um serviço que está preparado para lidar com esses casos realmente de causas indefinidas, causas que não dá para saber o que aconteceu. Importante, estamos falando de causa natural. Se tiver qualquer indício de causa violenta naquele óbito, aí vai passar para o último caso aqui, para a última linha, que quando a gente chega lá a gente discute. Agora, se o óbito aconteceu, foi uma causa natural, mas foi fora do estabelecimento de saúde, aí a gente destrincha para três possibilidades. Se teve assistência médica, se não teve assistência médica e é um local com médico, ou é um local que não tem médico nenhum naquela localidade. Então, se teve assistência médica, mesma lógica de cima. Médico assistente vai fazer essa declaração, caso ele não consiga chegar ao diagnóstico, SVO. Se não teve assistência médica, mas existe médico naquela localidade, então é um município que tem um médico de família, ou tem um médico do hospital, se tem um médico naquela localidade, aí, como não teve ali uma assistência médica de fato, como não teve nenhum médico assistindo aquele óbito, aí a gente vai preferencialmente encaminhar para o SVO. Então, encaminha para o SVO se tiver SVO naquela localidade. Por que o SVO? Porque não teve o médico fazendo assistência, então não teve o médico realmente tendo certeza do que aconteceu. É isso. Então, encaminha para o SVO. Porém,
Se não tiver esse VO naquela localidade, paciência. O médico que tiver vai poder fazer o preenchimento da declaração de óbito, beleza? Ponto importante. Às vezes, a gente tem um óbito que aconteceu e o médico não estava presente ali naquele momento. Por exemplo, uma pessoa que faleceu no domicílio, mas tinha um médico de família que estava cuidando daquela pessoa, conhecia o caso, sabia o que estava acontecendo, e a pessoa faleceu e não teve nenhum indício de ter sido um óbito violento. Esse médico de família pode fazer a declaração de óbito. Esse não entraria no caso de sem assistência médica em local com médico. Entraria no lugar nessa linha aqui do com assistência médica, por mais que o médico não estivesse ali. Fechou? Isso é importante vocês saberem, que eu sei que vocês confundem. E aí, indo para a nossa última possibilidade de causa natural fora do estabelecimento de saúde, seria numa localidade que não tem médico. Ou seja, não teve assistência, ele não estava sendo acompanhado por nenhum médico e não tem nenhum médico naquela localidade. Nem de SVO, nem o médico de família, nem o médico de hospital. Deveria ter, porque tinha que ter atenção primária para todos, mas não tem médico naquela localidade. Aí, paciência, né? Vai ter que ser o cartório do registro civil. Então, é uma causa natural em localidade sem médico, é a exceção em que não é um médico que faz essa declaração de óbito. Então, o responsável pelo falecido, junto de 2 testemunhas, vão para o cartório de registro civil e aí lá o cartório vai fazer o preenchimento da DO. Por fim, caso seja uma causa acidental ou violenta, essa é fácil, não tem para onde correr. Quem vai preencher é o IML. Então, se foi causa violenta, mesmo que tenha tido ali o médico assistente, mesmo que seja muito claro o que aconteceu, por exemplo, um acidente em que tinha várias testemunhas, mesmo que seja claro, não interessa. Tem que mandar para o IML. Causa acidental e violenta, IML que vai preencher. Qual que é a exceção? Se não tiver IML na localidade. É um município muito remoto, não tem IML responsável por aquela localidade. O que vai acontecer aqui? Um perito vai ser designado para preenchimento da declaração de óbito. Como assim um perito vai ser designado? A justiça vai selecionar um médico e vai fazer aquele médico ser um perito ad hoc. Ad hoc do latim significa para esta finalidade. Então vai ser o médico selecionado que para aquela finalidade de preencher essa declaração de óbito específica, ele vai ser um perito. Então esse perito vai lá, faz ali analisa tudo e preenche a declaração de óbito, mesmo tendo sido por causa violenta. É a única exceção em que o IML não vai fazer essa declaração de óbito. Marina, é um lugar remoto, não tem médico, como que a gente vai fazer? Aqui é mais sério do que essa causa aqui de cima. Se é uma causa acidental ou violenta, vai ter que ir um médico perito na localidade para fazer aquela declaração de óbito. Beleza? Então, nesse caso aqui, teria que ter o médico sim, não é o cartório do registro civil. Fechou? Chegando já para o final, vamos para o próximo foco, que é indicadores de mortalidade. Aqui trouxe uma dica rapidinha para vocês não confundirem. Então, para não confundir, o que é a mortalidade geral? Mortalidade geral seria, no numerador, o total de óbitos da população, no denominador, a população, vezes a constante, que geralmente é 1000. Então, aqui o que a gente está olhando? O risco de, sendo daquela população, eu ir a óbito. Então, é o risco de morrer em uma população, certo? Mortalidade geral é isso. Mas a gente tem alguns desdobramentos da mortalidade. A gente tem, por exemplo, a mortalidade específica por causa. E o que é? Qual é a diferença? Aqui, o numerador não é o total de óbitos. Aqui é o total de óbitos por uma causa específica. Mortalidade específica por causa. Então, aqui vai ser óbitos por uma causa específica. Qual é o risco que eu estou observando aqui? O risco de, sendo de uma população, eu morrer por uma causa específica. Então, é o risco de morrer por uma causa X, sendo de uma população. E aí a gente tem a letalidade. O que é a letalidade para vocês não confundirem? Aqui, o numerador vai ser o óbito pela causa específica que eu estou vendo, mas o denominador não vai ser a população, vai ser as pessoas com a doença, porque eu quero ver a letalidade da doença. Então aqui vai ser o risco de, tendo uma doença, eu morrer por causa dela. O risco de morrer por determinada doença, tendo aquela doença. Fechou? Então isso é a letalidade. O último ponto é a mortalidade proporcional, que como o próprio nome já diz, é uma proporção. Então, a mortalidade proporcional seria do total de óbitos, quantos por cento aconteceram com determinada característica. Então, a gente pode fazer a mortalidade proporcional por causa, por idade, qualquer característica que a gente quiser. Mas falando aqui de causa, vamos usar o exemplo de causa. Mortalidade proporcional por uma causa Y. O meu numerador vai ser os óbitos pela causa Y, com a característica que eu quero observar. O meu denominador vai ser o total de óbitos, e aí eu multiplico por 100 para ter uma proporção, para ter uma porcentagem.
Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, mortalidade proporcional por doenças cardiovasculares. Aí eu coloco no numerador os óbitos por doenças cardiovasculares, no denominador o total de óbitos, multiplico por 100, digamos que eu encontrei ali 50%. O que eu tiro de conclusão? 50% dos óbitos naquela população acontecem por doenças cardiovasculares. Simples assim. Então, sei que vocês costumam confundir, quis trazer porque é um ponto bastante importante para a Unesp. Fechou? E aí, agora, entrando no nosso tópico final, classificação dos estudos epidemiológicos, sobre os vieses dos estudos e como que a gente consegue evitar esses vieses. Vamos começar pelo viés de seleção. O que são vieses? Vieses dos estudos são erros que acontecem por alguma falha metodológica daquele estudo. É diferente dos erros aleatórios, erro tipo 1 e tipo 2. Lá é um erro que acontece aleatoriamente. O pesquisador não teve mão ali, não foi a mão do pesquisador que errou. Os vieses dos estudos, esses aqui que eu estou colocando para vocês, são vieses que acontecem por erro do pesquisador, por algum problema realmente metodológico da pesquisa. Então, tem como a gente fazer ações para melhorar esses vieses. Viés de seleção é quando eu seleciono esses participantes e isso me leva a um viés, né? Óbvio. Então, os grupos que eu escolhi, os grupos dos participantes que eu estou comparando ali entre si, por exemplo, um grupo controle e um grupo intervenção, eles são diferentes não pela intervenção que eu fiz ou a exposição que eu estou investigando, caso seja um estudo observacional. Eles são diferentes entre si porque eu errei na hora que eu selecionei eles. Então, se eu selecionei grupos que são muito diferentes, a intervenção que eu estou fazendo entre os dois grupos eu não posso comparar. Porque quem me garante que o fato daquela intervenção ter sido melhor em um grupo ou em outro não aconteceu porque eles são diferentes entre si? Quem me garante que foi isso? Então, por isso, a gente tem um viés ali acontecendo por essa seleção mal feita dos participantes. O que a gente pode fazer aqui para ter uma seleção bem feita, uma seleção de grupos que podem ser comparáveis entre si, para eu não ter, ou pelo menos minimizar esse viés? Seleciono esses grupos com uma randomização ou aleatorização. Então, eu vou selecionar os grupos por sorteio. Tenho aqui uma população que eu vou escolher as pessoas, e aí para colocar no grupo controle e no grupo intervenção, eu sorteio igualmente todo mundo que está naquele grupo para colocar em cada um deles. Isso minimiza esse viés de seleção. Próximo viés é o viés de aferição, que é um tipo de viés de informação. Viés de aferição seria um erro na aferição, como o nome já diz. Então, ele ocorre quando há um problema ou uma imprecisão na hora que eu coleto esses dados. Como que eu consigo resolver isso? Depende da pesquisa que eu estou fazendo, né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa para identificar a pressão arterial dos indivíduos, fazer uma boa calibração do equipamento, do esfigmo. Se eu preciso fazer uma aferição de várias coisas, treinar bem a equipe para ter uma aferição padronizada entre cada pessoa. Uso adequado dos equipamentos, usar o manguito que seja adequado para a circunferência do braço da pessoa. Então, eu consigo fazer ações de acordo com o tipo de coleta de dados que eu estou fazendo. E aí, a gente tem o viés de memória, que é um viés que também é um tipo de viés de informação, e eu fiz questão de trazer isso aqui para vocês, porque a Unesp já cobrou o termo viés de informação. Então, pensem nisso, viés de informação são os vieses que têm a ver com a memória e com a aferição, porque a gente vai ter um problema na informação que é trazida para a gente nessa coleta de dados. Porque o que é o viés de memória? É quando um dos grupos estudados não se lembra dos eventos que eles precisam lembrar, não se lembra das experiências prévias de uma forma que tenha acurácia nessa memória dele. Então, se eu estou fazendo o estudo de caso controle e eu pergunto para eles na anamnese se eles tiveram aquela exposição anteriormente, algumas das pessoas podem não lembrar dessa exposição. Isso me dá um viés de memória. Eles não estão tendo memória dessa informação e aí eu tenho um viés de informação, porque a informação veio para mim incorreta. Como que eu consigo melhorar isso? É difícil. O controle desse viés é realmente bastante difícil. Então, o que a gente consegue fazer, o que a gente pode fazer aqui? O que a gente consegue fazer é o que está no nosso controle. Caprichar na anamnese, para que essa anamnese, sendo bem feita, pelo menos faça com que a gente consiga coletar o máximo de informações que tenham ali disponíveis. Beleza? E aí a gente entra para o viés de confusão. O que é o viés de confusão? O viés de confusão ocorre quando tem vários fatores e esses vários fatores interferem no desfecho que a gente está observando. E aí a gente não consegue dizer qual foi o responsável de fato por aquele desfecho. Sei que isso é um pouco confuso, então eu trouxe aqui um exemplo para vocês, antes da gente entrar em como tirar esse viés, que seria essas duas exposições aqui, que podem, entre aspas, levar a esse desfecho aqui.
Então, quando a gente vê exposição e desfecho, a gente vê a exposição, que é um fator de risco, levando a um determinado desfecho. É isso que a gente quer observar. Se aquela exposição foi fator de proteção ou fator de risco para aquele determinado desfecho. Então, aqui a gente tem o hábito de fumar, que sabemos que é sim um fator de risco para a doença cardiovascular. Mas digamos que lá, muito tempo atrás, a gente estava fazendo uma pesquisa para identificar quais são os fatores de risco para a doença cardiovascular, e aí a gente começou a observar que pessoas que tomam café têm uma prevalência maior de doença cardiovascular. Aí a gente vai fazer um estudo para identificar se realmente existe essa associação entre os dois. E aí eu tenho essa exposição levando ao desfecho. Mas eu tenho o que eu chamo de uma variável de confusão, que é o hábito de fumar. Quem fuma costuma tomar café. Então, a gente observa que essas duas coisas estão se associando com o nosso desfecho. E aí, numericamente, né? E aí a gente não sabe, tá, mas é fumar ou é tomar café que está levando à doença cardiovascular? E aí, quando a gente monta, para vocês saberem em termos conceituais, o que é a exposição, o que é a variável de confusão, a variável de confusão é a variável que de fato está associada com o desfecho, independente dessas outras exposições, independente da exposição que a gente estava olhando inicialmente. E a variável exposição é uma variável que não está associada com, ou melhor, é uma variável que ela de fato não está associada com o desfecho, mas ela está associada com a variável confusão. Então, a variável confusão, ela está associada com o desfecho, independente da variável de exposição, e além disso, a variável de confusão, ela também está associada com a exposição, mas ela não é uma consequência da exposição. Ela individualmente está associada ao desfecho. Já a exposição, não. Ela só está associada ao desfecho porque ela está associada à variável de confusão. Então, isso é a confusão. Como que eu consigo tirar esse viés de confusão? A partir de uma análise mais criteriosa. Aí eu vou fazer uma estratificação da seleção dos participantes, selecionando talvez só participantes que não tomam café. Ou mesmo eu posso fazer a parte da análise de fato. Eu posso fazer uma análise multivariada. Geralmente as provas gostam de falar mais sobre análise multivariada do que sobre a estratificação dos participantes. Então, com a análise multivariada, é uma análise numérica mesmo, né? É cálculos mesmo estatísticos que vão estratificar esses grupos. A gente consegue, a partir de números, diferenciar essas duas variáveis e saber o que de fato está levando a esse desfecho. Então, com a análise multivariada, a gente consegue fazer isso. É multivariada porque ela considera múltiplas variáveis. Então, ela considera tanto a variável do café quanto o hábito de fumar e ela tira esse viés de confusão. É exatamente isso que ela faz. Fechou? Para finalizar o nosso último viés, que é a falácia ecológica, preciso relembrar o que é um estudo ecológico para vocês. O estudo ecológico é um estudo que ele vai fazer uma análise de dados agregada. A análise de dados é agregada. Eu posso até ter feito a coleta individual, mas a análise de dados é agregada. Agregada em que sentido? No sentido que eu não estou cruzando os dados de pessoas individualmente. Eu estou cruzando dados de coletividades, grupos, seja um bairro, um município, um país. Nesse caso aqui, a gente está usando o país. Eu trouxe esse exemplo aqui, que geralmente é um gráfico utilizado bastante nos estudos ecológicos, em que a gente tem aqui, tanto no eixo X quanto no eixo Y, ou seja, as duas variáveis que eu estou observando, são variáveis que, quando eu estou analisando aqui, eu estou analisando para uma coletividade. Então, aqui eu tenho o consumo diário de carne. Então, o quanto que aquele país, por exemplo, aqui a Inglaterra, o quanto que esse país consome de carne per capita por pessoa diariamente, que seria aqui por volta de umas 200 gramas. E eu quero cruzar isso com essa informação aqui do eixo Y, que é a incidência de câncer de cólon por 100 mil mulheres. Então, eu estou cruzando dois dados agregados. O dado da incidência de câncer de colo, que é um dado para aquele país, e o consumo de carne per capita daquele país. Então, os dados são agregados. Eu não consigo tirar conclusões individuais desse dado, que é o que a falácia ecológica faz. E quando eu falei para vocês que até que a coleta do dado poderia ter sido feita individual, mas a análise é agregada, aqui é um bom exemplo disso. Para eu saber esse dado do câncer, da incidência de câncer, eu preciso diagnosticar cada câncer de colo em cada mulher. Então, a coleta, que no Brasil seria feita por notificação ou outra coisa, a coleta do dado foi feita de forma individual. Mas eu não estou olhando aqui em nenhum momento individualmente cada mulher que teve câncer e o quanto que essa mulher consumia de carne.
Estou pegando dois dados que são agregados e cruzando esses dados agregados. Isso é uma análise de dados agregada. Ou seja, eu não posso, como eu não fiz esse cruzamento de dados individual, eu não posso inferir para o nível individual um dado agregado. Nesse gráfico, o que a gente está observando? Que a tendência é que quanto maior seja o consumo de carne diária de uma população, maior seja a incidência de câncer de colo. Por quê? O quanto mais aumenta, quanto maior, quando um aumenta, o outro aumenta. Ele tem essa tendência aqui de ser diretamente proporcional. Aqui na Nova Zelândia, o consumo de carne é bem alto e a incidência de câncer de cólon é bem alta. Já aqui no Japão, o consumo de carne é baixo e a incidência de câncer de cólon é baixa. Então, tem esse aspecto de ser diretamente proporcional. O que eu tiro de conclusão aqui? De modo geral, quanto maior o consumo de carne num país, maior a incidência de câncer. É isso que eu posso falar. Eu não posso falar que consumo de carne é um fator de risco para câncer de cólon, porque eu não tive essa análise individual. Como eu não tive essa análise individual, eu não posso inferir para o nível individual a conclusão que eu tirei. Então, finalizando aqui a nossa aula, finalizando os vieses, finalizamos aqui com a falácia ecológica. E é isso que eu tinha para falar para vocês, aspectos bastante importantes para a prova da Unesp. E espero que vocês vão muito bem na prova, sei que vai dar tudo certo. A gente se vê nas dicas de última hora também aqui para a Unesp. E mais aqui eram as nossas apostas para a prova da Unesp desse ano. Fechou, pessoal? Até mais!